Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa vir sobre cada um de nós nesta manhã. Bem, hoje, 8 de janeiro de 2023, eu tenho feito questão, de, nos nossos vídeos, sempre tá falando datas, datas específicas. Hoje é domingo, o segundo domingo, desse ano de ano novo, e as coisas estão bem conturbadas, pessoal? As pessoas decepcionadas, as pessoas lutaram, se manifestaram, oraram, houve profecias de que ia acontecer algo que eles assim queriam que acontecesse, não aconteceu, Não veio muitas conversas de traição, e traição de generais, traição de vice-presidente, traição de congresso, de parlamentos. E como que nós, que somos servos de Jesus, iremos compreender isso? Como tem muitas lideranças de um lado, outras lideranças de outro, umas igrejas apoiam uma bandeira, outras igrejas apoiam outra bandeira, e está esta confusão, essa torre de Babel, que tem deixado muitas pessoas confusas, muitas pessoas desorientadas, desanimadas, muitas pessoas sem saber o que vai seguir, o que vai fazer. Senhores, quando você que nos acompanha, está nesses anos, desde da última eleição, na última eleição, eu já falava, eu já anunciava sobre o que poderia acontecer, e sempre eu deixei as coisas na mão de Deus, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. É Deus que dá a resposta final. E muitas das vezes a resposta final de Deus vai na contramão com o que nós desejamos, com o que nós queremos. Até eu não estou falando só no que diz respeito, a essa situação que está o nosso país, que está acontecendo no mundo, que nós vamos falar um pouquinho mais, mas até mesmo na nossa vida. Quantas das vezes na nossa vida, pessoal, nós oramos, nós buscamos a Deus para que aconteça algo e acontece diferente, a resposta não vem no tempo que nós queremos, e tem muitas pessoas que se revoltam contra Deus, tem muitas pessoas que falam, eu vou largar a minha fé, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar isso, aquilo, outro, e elas acabam pecando diante de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, desde o início da Bíblia, nós vemos que Deus nunca perdeu o controle. Quem perde o controle são os homens. Por isso que eu afirmo que os piores políticos não são os que estão no cargo de presidente, vice, ministro, governador, senador, deputados, prefeitos, vereadores. Os piores políticos, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, eles comparecem às urnas, que é o povo. O povo é o pior político. São os piores políticos que existem. Chama-se
O povo. Você quer ver dentro da Bíblia? Quem é que fez, pessoal, lá a sedição na época de Moisés? O povo. Que se levantou contra Moisés, né, que fez aquela rebeldia, que falou assim, nós queremos voltar para o Egito, queria voltar para a corrupção de Faraó, até que Deus falou assim, vocês vão morrer nesse deserto. Porque depois de vocês terem visto tudo que eu fiz, né, os milagres, o livramento, e vocês dizer que quer voltar para o Egito, entendeu? Aquilo lá deixou Deus irado. E Deus fez com que aquela geração morresse. Poupou apenas de 40 anos para baixo. Quem foi lá junto a Arão, quando Moisés subiu lá para o monte, que incentivou, incitou Arão a fazer um bezerro de ouro para adorar? O povo. Quem foi, pessoal, lá na época de Saul, que levou Saul a se precipitar e fazer o sacrifício e não esperar o profeta? O povo. Quem foi que lá na época de Jesus Cristo gritou, crucifica-o? Quem foi que, quando estava Jesus e Barrabás, escolheu o ladrão, Barrabás, e mandou crucificar Jesus Cristo? O povo. Quem é que tem colocado direções sobre os governos, não digo só no sentido nacional, mas mundial, que tem feito as escolhas para que eles venham dar seguimento aos seus planos de poderes, né, que venham denegrir a família, denegrir as crenças, ainda mais as que de respeito a Jesus Cristo? É o povo. Então quem são os piores políticos? É o povo. Por que Deus um dia resolveu dar cabo de toda a humanidade, lá em Gênesis 6? Foi por causa de quê? Foi porque as árvores são culpadas? O culpado eram os passarinhos? Os animais que as pessoas dizem que são irracionais? A Bíblia diz que é a maldade do povo, a malícia do povo. Então é o povo. Quando Daniel fez a oração lá em Daniel capítulo 9, inclusive está aberto aqui, a quem Daniel direcionou a culpa por causa daquele cativeiro? O que Daniel falou? Que a culpa era do povo. Não era de Deus. Eles caíram naquele cativeiro por causa da sua rebeldia contra Deus. Então todo o mal que vem sobre uma nação, sobre uma família, sobre uma pessoa, não é porque Deus quer. Porque tudo o que Deus poderia fazer para salvar, para mudar, Ele já o fez. Pedro, eu li agora pela manhã, né, quando fala lá da demora da volta de Jesus, da demora da volta da redenção, de acontecer a redenção, Pedro fala lá, porque Deus é rico em misericórdia, não quer que ninguém se perca. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que ele diz, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, na contagem de Deus, enquanto nós contamos um dia com 24 horas, Deus está contando um dia como 1000 anos. Um dia para Deus, a contagem dele pode ser 1000 anos. E no milênio, a contagem do milênio para Deus é como se fosse um dia. Então, quando a pessoa ela tem o entendimento da Bíblia e ela vê todas essas coisas acontecendo, ela não se assusta, pessoal. Eu, nessa madrugada, né, eu fiz alguns questionamentos a Deus.
Eu precisava que Deus falasse no meu coração. Porque eu acredito na minha intimidade com Deus. E eu, quando estava ali falando com Deus, eu disse: Senhor, eu sou considerado, eu me considero aquele que é atrás das malhadas da malhada. Um dia Davi foi tirado atrás das malhadas. Eu estou atrás das malhadas das malhadas. Eu sou o menor dos menores, dos menores, dos menores, dos menores, 1000 vezes o menor dos menores. Mas a sua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E eu chorei muito nessa madrugada, na presença de Deus, pedindo a Ele que falasse no meu coração, conversasse comigo. E Deus tem falado muito comigo nessa palavra de Daniel, capítulo 9, onde Ele ali ouve a oração de Daniel, envia o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz que o príncipe da Pérsia o resistiu durante 21 dias. Daniel fala ali sobre a vinda do Messias, já prenuncia que Jesus iria vir para fazer justiça nesse mundo, para dar um fim a esse mundo com seus pecados, com as suas malícias, porque agora vai ser um fim definitivo, vai ser um fim que vai ser dado a esse mundo, não como na época de Noé, mas um fim definitivo, um game over neste mundo, para começar um novo céu e uma nova terra com um povo transformado. Com um povo transformado. Então, você veja que nessa oração de Daniel, tudo aconteceu. Até mesmo Daniel chegar a esta oração, você veja que até ele chegar a esta oração, para que Deus pudesse manifestar o poder dele de livramento, pessoal, os inimigos, os oponentes, fez de tudo para não acontecer. Criaram decretos para impedir Daniel de orar. Traições, mau caráter, ficaram à espreita de Daniel olhando. Tudo isso aconteceu. Mas mesmo eles estando em cativeiro, presos, lá, escravos, Deus abandonou. Deus abandonou Daniel. Os leões destroçaram Daniel. Ele entrou lá na cova dos leões. E ele saiu, e aqueles que o acusaram que foram jogados. Então a vitória de hoje dos nossos adversários não quer dizer que vai dar continuidade amanhã. Dentro do próprio livro de Daniel, veja o exemplo de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando levantaram uma imagem e disseram: olha, vocês vão ter que se prostrar e adorar, ou vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não se dobraram. A sua fé em Deus, no Deus deles, não permitiu que eles se dobrassem. E Deus os abandonou na fornalha de fogo ardente. Eles saíram de lá e os seus acusadores foram lançados lá, porque Deus é justo. Só que Deus age no seu tempo. Deus não é imediatista. Eu dizia para minha esposa, a gente saiu aí agora, eu estava conversando com ela, eu falava com ela: minha filha, quando Deus disse na Bíblia, maldito o homem que confia no homem, ele sabia o que ele estava falando. A única pessoa que Deus não falou assim para eu deixar de confiar é em você, que é minha mulher. Que quando nós casamos, nós nos tornamos uma carne só. E tudo que eu fizer contra você, eu vou estar fazendo contra mim. E tudo que você fizer contra mim, você vai estar fazendo contra você, porque nós somos uma carne só. Então, eu não sou maldito por confiar em você, e nem você é maldito por não confiar em mim. Porque no dia que eu deixar de confiar em você, eu estou deixando de confiar em mim.
Porque nós somos uma carne só, pelo que a Bíblia diz. E eu fico com o que a Bíblia diz. Eu não fico com o que o mundo diz, que o casamento é uma instituição falida, que casamento... Não, eu fico com o que a Bíblia diz. Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e passarão a ser uma carne só. E o que uniu o Senhor não separe o homem. Quem acha uma esposa, encontra o favor de Deus. Então eu encontrei o favor de Deus. Mas maldito é o homem que confia no homem. Quando você deposita a sua confiança no homem, é certo que você vai ter decepções. É certo que você vai se frustrar. Mas deposita a sua confiança em Deus. Faça como Daniel fez. Que ele se vestiu de pano de saco, cinzas, foi lá e ficava orando. Orava 3 vezes ao dia. O inferno se levantou. Houve resistência do inferno, porque ninguém, meus irmãos, consegue parar um projeto de oração. Ninguém consegue parar um projeto de oração. Reinos caíram diante de orações. O próprio Elias, quando ele estava lá no monte, vieram os capitões, lá os 50, ele disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e que consuma vocês. Imediatamente caiu fogo do céu. Não é a palavra desses profetas fariseus hipócritas que fica em cima de YouTube sendo influência com essa conversa fiada deles, querendo chamar inscritos para poder criar criar visualizações, compartilhações, para eles se monetizar, para eles ganhar graninha. Tem uma porção de pessoas aí em cima dessas manifestações aí, postando vídeo com uma porção de informações descabida e levando as pessoas a tomar decisões errôneas, porque querem se aproveitar da desinteligência do povo, que estão caindo como patinho. Confie em homem. Bom é Deus. Bom é Deus. E quando a Bíblia fala, meus irmãos, de últimos dias, né? Quando a Bíblia fala de últimos dias, e nós pegamos os eventos que estão ocorrendo pelo mundo, né? E a Bíblia fala dos últimos dias, a Bíblia não fala que vai ser dias de paz. A Bíblia não engana ninguém. As pessoas é que estão se enganando. A Bíblia fala que vai ser dias difíceis. Dias difíceis, mas a Bíblia fala para os seus, para o servo de Deus. Nenhum fio da sua cabeça vai ser tocado. E quando a Bíblia fala de paz, fala lá, para que Deus vai nos dar a paz que o mundo não pode dar. Porque esse mundo, ele não vai ser de paz. É guerras, nação contra nação, pais traindo filhos, filhos traindo pais, muitas confusões. É o que a Bíblia diz, é o retrato, o desenho que a Bíblia diz para os últimos dias. E as pessoas, ao invés de elas atentarem-se para isso e buscarem a Deus, procurar um alinhamento, uma intimidade maior com Deus, reforçar-se em oração, em buscar a Deus, elas estão aí revoltadas e querendo que aconteça o inevitável. O mundo não vai ser de paz. Sinto muito de lhe dizer. Nós estamos caminhando para o fim. A Bíblia fala que esse mundo, ele vai ter um fim. Daniel previu isso lá. Os discípulos, tudo bem, mas Daniel já tinha previsto isso. Depois da vinda do Messias, iria acontecer o fim. Meu amigo e minha amiga, eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá bom? Vou estar falando mais disso, porque eu já estou num time ali de 20 minutos e eu gosto sempre de fazer dentro desse tempo.
saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Até o próximo vídeo.